Bom, quero agradecer a presença de todos vocês. Isaac, eu vou só dar um mute aqui no seu microfone, não está dando som, mas caso dê algum problema durante a reunião. Bom, bem-vindo à reunião semanal sobre o petróleo. Aqui quem fala é o Henrique, especialista do petróleo aqui no Markets. Toda quarta ou quinta-feira, dependendo do resultado que estiver liberando, do andamento do valor para o petróleo. Só um momento. Só um segundo, pessoal, que eu só estou dando uma analisada de como é o andamento, só para a gente poder realizar a operação no final do seminário. Só um segundo. Então vamos iniciar, pessoal. Vamos fazer algumas análises básicas e rápidas, análises fundamentais para umas operações em nível macro, outras operações para as operações em curto prazo, operações em médio prazo também. Recapitulação de 2020 do petróleo, tá? Ele estava na época, no início, antes da pandemia, de $65 o barril, caindo para 10 e retornando até 50. O petróleo começou em 2020, só um segundo, com o ímpeto de commodities, estava sendo negociado em torno de $65 em janeiro. Havia muitos catalisadores para apoiar os preços elevados do petróleo, especialmente as tensões do Oriente Médio em reação a um ataque de drones na Arábia Saudita e um assassinato do Irã de Qasem Soleimani. No entanto, assim como acontece em quase todos os outros mercados no mundo, eventos geopolíticos ficaram em segundo plano em relação à pandemia do Covid-19. O petróleo entrou em colapso em março e abril, pois era evidente que o novo coronavírus havia se espalhado por todos os cantos do mundo em uma paralisação global era iminente. Bom, o petróleo foi negociado, pessoal, perto da casa dos $10 o barril em abril. Foi uma das suas maiores baixas históricas desse ano. Foi no auge do coronavírus, com a confirmação de uma pandemia global, levando a uma previsão de alta do WTI, que são os futuros dos Estados Unidos. Na verdade, os contratos futuros do petróleo para a entrega em maio despencaram para $37 negativos o barril, implicando com os produtores que teriam que pagar os compradores para aceitar a entrega do petróleo naquela época. Mas em poucas semanas o mercado do petróleo da WTI também começou uma recuperação fantástica que acabou empurrando o petróleo americano para cima de cerca de 4 vezes acima dos $40 do barril. Um breve período de calma e estabilidade também, bom, pelo menos para 2020 se instalou, e o petróleo do WTI também foi negociado praticamente estável durante o verão, que foi a época em que estávamos tendo uma redução nos casos de coronavírus. Após o início do inverno, que realmente retornaram ao aumento dos casos, finalização de alguns fechamentos totais, novos números de casos entrando. Então, assim, tivemos muitos altos e baixos nessa época. Durante os últimos meses do ano, tá, o petróleo ganhou ímpeto em análise técnica do petróleo, tá? A análise sempre finalizava com os resultados mistos, tanto para venda quanto para compra. Por um lado, uma posição vendida perto dos níveis que não eram vistos digo em questão a uma incerteza para a entrada de 2021. A gente ainda realmente não tinha uma ideia por conta
das supostas vacinas que iam entrar no mercado, que hoje a gente está vendo que já estão em fase final. Em alguns países depende realmente dos agentes de saúde. No Brasil, caso o resultado deveria ter, acho que saído ontem, na verdade, pela Anvisa, e nos Estados Unidos também. Alguns outros países já iniciaram a vacinação, então já estamos vendo uma pequena movimentação no mercado. Por outro lado, como diz o ditado, a tendência é sua amiga. E nesse caso, a previsão do petróleo é mais alta, simplesmente por causa da tendência de alta, tá bom? Previsão do preço do petróleo. O acordo da OPEP Plus aumentará os preços do petróleo. A OPEP e seus aliados não pertencentes da OPEP trabalham juntos e concordaram com um programa de cortes contínuos na produção do petróleo. A lógica por trás dos cortes de produção aborda tanto a queda da demanda quanto as consequências negativas do excesso da oferta no mercado global. O excesso de oferta pode levar a problemas logísticos, para não mencionar a queda dos preços do petróleo. Olhando para 2021, os gigantes do petróleo que formam a OPEP Plus concordaram em produzir conjuntamente 7,2 milhões de barris por dia, o que representa um corte de cerca de 500 mil barris nos últimos resultados. Bom, mas alguns analistas e especialistas estão, assim, digo, num contexto geral, um pouco preocupados com um corte que não seja grande o suficiente e não ajude nas previsões altíssimas. Em relação ao preço do petróleo da WTI, alguns estão argumentando que o benefício econômico que se seguirá ao lançamento global de uma vacina contra o novo coronavírus não será tão grande quanto esperado. Realmente, a movimentação do valor do petróleo vai ter que aumentar, porque em alguns casos esses exames eles necessitam de um certo tempo de trabalho da própria vacina no corpo do ser humano. Então, não necessariamente porque a vacina entrou no país que tudo voltará ao normal imediato. A movimentação do petróleo, sim, vai ser lenta, tá bom? Então, temos uma ideia de que ele retornará aos seus valores normais em torno de 2 a 3 anos. Isso é uma ideia a médio e a longo prazo. Isso de acordo com os dados hoje. Pode ser que no primeiro semestre de janeiro para o segundo semestre a situação possa mudar, tá bom? Como tal, a produção do combinado pela OPEP e de seus aliados ainda será demais para a economia global, mas o mercado ignorou todas as preocupações e os preços do petróleo também subiram imediatamente após a confirmação das intenções para janeiro. Como vocês podem ver, em pouco tempo ele subiu de 42 para 47, batendo a sua margem de 49. Agora teve uma pequena correção, retornando, tá? E o que pode ser dito também por um dos analistas sênior do mercado de petróleo, que é o Rystad Energy, que são que 500 mil barris por dia a partir de janeiro não é um cenário de pesadelo e que o mercado temia, mas não é o que era realmente esperado há semanas atrás. Os mercados agora estão reagindo positivamente e os preços estão registrando um pequeno aumento, já que 500 mil barris por dia é uma oferta extra e não é um mortal para os seus saldos. Enquanto isso, outros especialistas estão modelando suas análises do petróleo bruto em relação ao WTI sobre a suposição de que uma vacina terá um pouco ou nenhum, na verdade, impacto na recuperação da economia global em relação aos commodities. Se for preciso, o preço do petróleo pode ver um potencial de queda em seus máximos de quase 9 meses, à medida que a realidade da economia possa estar retornando, entendeu? Mostram que eles estão também do lado errado da economia em relação ao comércio do petróleo. Digo os touros, né, da economia. O mercado de petróleo bruto intermediário da West Texas se recuperou novamente durante o pregão de terça-feira. Contribuindo para isso estão os comerciantes que estão tentando antecipar o anúncio do Federal da Reserve
sobre flexibilização e política monetária, bem como o pacote de estímulo do Congresso que sairá dos próximos dias. A ideia é que a demanda por petróleo bruto continue crescendo, se isso realmente acontece ou não. É uma questão completamente diferente, mas no curto prazo, estamos avaliando a possibilidade de atingir o nível de $50 o barril. Este é o comércio de curto prazo, porque ao longo prazo continuaremos vendo falta de demanda. O estímulo não pode consertar o que está acontecendo agora. Tem havido tantos danos, situações ruins na economia global e talvez ainda mais importante, a economia nos Estados Unidos como um todo, que o petróleo bruto, especialmente o WTI, por ficar fraco há algum tempo. Na verdade, a Exxon recentemente sugeriu que estão antecipando uma calmaria nos preços do petróleo bruto, pelo menos nos próximos anos. A Exxon, obviamente, teria um bom insight sobre isso, portanto, vale a pena prestar atenção nisso, ok? Se ultrapassarmos o nível de $50, devemos começar a olhar para um nível de 52,50 como um alvo potencial. No entanto, o que provavelmente veremos no nível de 50 é uma pressão de venda. É uma figura grande, porque realmente vamos estar numa média de sobrecompra, o valor vai estar atingindo níveis históricos em comparação ao primeiro semestre do ano. E realmente uma forma redonda e psicologicamente significativa, né, de que pessoas prestarão muita atenção nele nesse último tempo. Ouro, petróleo, metais preciosos realmente vão estar na mão dos acionistas hoje em dia. Mas é importante notar que o mínimo, os comerciantes terão que testar uma barreira de resistência em relação a essas operações que eles vão estar fazendo nessas últimas semanas do ano. Então essa aqui é basicamente um resumo do que eu tinha passado para vocês. O valor que está atualmente, chegando dos 47,58, com uma margem de a longo prazo, se ele for ao próximo teto, podendo chegar aos $50, isso numa previsão a médio e longo prazo, mas se ele não tiver força e estiver furando abaixo de 45,90, a probabilidade dele cair para 41,59 a longo prazo também é alta. Dependemos realmente da movimentação da vacina do coronavírus, de como estão, entendem? Que não temos nada concreto. As vacinas estão saindo. Leva um tempo para eles poderem fazer efeito na população. Então, temos que aguardar movimentações pequenas, lucros pequenos, e vamos movimentando dessa forma. Eu vou dar uma olhadinha agora para vocês no resultado. Resultado saiu menos do que o esperado, positivo, mas menos do que o esperado para a semana. Então vou colocar aqui para vocês só na plataforma do MetaTrader, para a gente poder de repente fazer uma operação agora a curto prazo. Acabou de furar o teto, vamos fazer uma operação a curto prazo aqui. Iniciar uma compra. Vamos fazer um take profit curto aqui, pegando a média da primeira base. Então vamos lá, pessoal. Primeiro take profit para vocês. 48,16. 48,016 na verdade. Vou anotar aqui para vocês aqui no chat. Compra. Em 48,012. Essa seria uma operação de curto prazo.
Para os que são um pouquinho mais gananciosos e de repente querem ver uma movimentação a longo prazo, podem permanecer com 2 níveis aí após a finalização da sua vela, ultrapassando a margem dos 47,76. Então vamos colocar aí o nosso segundo take de 48,163. 48,163, que na verdade a cotação do petróleo está em 48,16, na verdade. Mas essa aqui seria também uma compra. Lembrando que esse é o segundo take a médio prazo. A longo prazo, ele ultrapassando o chão de 47,47, podemos iniciar, na verdade, uma operação de venda, mas lembrando que caindo de 47,475, venda com um nível. Então seria um take para uma operação a longo prazo, pessoal. Essa aqui seria para longo prazo. Batendo na margem dos 47,16. $168. Longo prazo. Então, pessoal, dê uma olhada aí no chat de vocês. Uma compra a curto prazo com take a 48,012. Uma compra a médio prazo de 48,163 e uma venda a longo prazo com take em 47,68. Lembrando que para essa venda acontecer, ela tem que furar o chão de 47,475. Vale lembrar isso, ok? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, vou deixar aberto aí o microfone para vocês. Já vimos que tivemos na verdade, uma quarta correção nessa queda. Então ele vai atingir o nosso primeiro take, mas depois retornando para a nossa segunda meta, tá bom? Então, como não tem dúvidas, tudo já foi esclarecido tanto no chat quanto aqui. Quero agradecer toda a presença de vocês, para os que vão estar olhando também nosso webinário no YouTube. Tenha uma ótima tarde e boas operações.